Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, galerinha aí do Anatocast, tudo bom, pessoal? Mais uma vez estamos por aqui e já vou, viu, agradecendo a você por sua presença aqui no nosso canal. Olha, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olha só, pessoal, podem aí aproveitar todos os nossos contatos de comunicação, vocês podem ficar à vontade para interagir com a gente. Mande suas perguntas, suas dúvidas, interage aí que a gente vai adorar responder para vocês o que for do nosso alcance, que a gente conseguir aí identificar e responder para vocês, tá joia? Aproveitando, você que está chegando aqui no canal, aproveita, vai aí abaixo, segue o nosso canal, curte, né? Deixa o like aí para você, comenta, traga o seu comentário, sua dúvida, sua pergunta aqui também nos comentários do nosso canal do YouTube, que a gente pode esclarecer aí para vocês, lógico, se a gente souber. Tá joia? Se não souber, a gente vai atrás para tentar explicar isso da melhor forma para todos vocês, tá joia? Mais uma vez, muito bem-vindo vocês aí aqui ao nosso canal do Anatocast, tá joia? Então vamos só, olha só, nessa anatoaula de hoje, a gente vai lidar com o episódio número 21 do nosso Anatocast. Esse episódio foi trabalhado ali na temporada de número 3. Se você entrar aí no nosso site ou nas nossas plataformas de áudio, é o episódio de número 7 da temporada de número 3 que a gente tem aí lançado aí dos nossos podcasts, já? É isso mesmo, viu? Nós temos um canal de podcast anatômico que vocês podem procurar em qualquer uma dessas plataformas aí de áudio, né? Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfim, todas essas plataformas aí de podcast você vai encontrar o Anatocast e todos os episódios de lá que já estão lançados aí para vocês no nosso canal, tá? Já aproveita, o Spotify você pode ir lá também e nos avaliar, viu? Vai lá, dá 5 estrelinhas se você gostou aqui dos episódios ou do nosso canal e avalia e deixa lá a sua impressão, deixa uma mensagem, dá um comunicado lá para nós, tá joia? Olha só, mas vamos lá. A nossa anatoaula de hoje é sobre irrigação arterial dos membros inferiores. Então a gente vai falar ali um pouquinho sobre todo o trajeto das principais artérias que fazem essa nutrição dos nossos membros inferiores, tá já? Para quem não me conhece ainda, está chegando aí pela primeira vez, mais uma vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Caiafo, sou professor de Anatomia Humana aqui da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Medicina, que fica aqui no Centro Acadêmico do Agreste, na cidade de Caruaru, interior de Pernambuco. Tá joia? Vem com a gente, vamos para mais uma anatoaula aqui para vocês. Olha só. Nessa anatoaula de hoje, nós temos como os principais objetivos analisar essas principais artérias que tem aí. E aí tenha calma. Tenha calma, não se assuste com esse número de artérias, porque isso é porque as artérias vão se ramificando até chegar ali no território de vascularização, desde a região da nossa coxa até os nossos dedos dos pés, tá certo? Então vamos com calma, a gente vai destrinchando cada uma delas devagarinho aí para vocês. Olha só. Então você já conhece que a partir ali do nosso ventrículo esquerdo do nosso coração, nós temos a saída, né, a origem, a emergência ali da nossa artéria aorta, tá? E essa artéria aorta é importantíssima para nutrir praticamente todo o nosso corpo, tanto a região da cabeça, pescoço, membros superiores, tronco, membros inferiores, tá já? Então, quando essa aorta ela sobe, né, tem uma porção ascendente, um arco aórtico e tem uma porção descendente. Quando essa aorta atravessa o diafragma, né, ela passa a ser chamada de aorta abdominal, que nessa imagem aqui é esse tronco aqui grande representado aqui por esse tronco único aqui, que é a aorta abdominal. Essa aorta abdominal, quando chega aqui na região mais na transição ali, né, entre abdômen inferior e o início da cavidade pélvica, essa aorta abdominal se bifurca nas artérias ilíacas comuns. Nas artérias ilíacas comuns, uma que vem para o lado direito e uma que vem para o lado esquerdo. São as artérias ilíacas comuns, direita e esquerda, tá já? Essas artérias ilíacas comuns, logo em seguida, se bifurcam novamente, ó. A gente consegue observar claramente aqui na imagem, ó. As ilíacas comuns, direita e esquerda, se bifurcam cada uma em duas. São as chamadas ilíacas internas e externa. Cada uma, tá? A ilíaca comum direita se bifurca no artéria ilíaca interna e no artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca comum esquerda, no artéria ilíaca interna esquerda e no artéria ilíaca externa esquerda. As artérias ilíacas internas, direita e esquerda, normalmente vão se dirigir para o interior da cavidade pélvica e vão irrigar, né, vascularizar aquela região da cavidade pélvica. Já a artéria ilíaca externa, por isso que a gente grifou ela aqui, né, destacou ela. A artéria ilíaca externa, ela segue pela cavidade pélvica,
ela atravessa, né, pela região inferiormente do ligamento inguinal, por baixo do ligamento inguinal, junto ali com o músculo ilio-psoas, juntamente ali com o nervo femoral. Essa artéria femoral atravessa a cintura pélvica por baixo do ligamento inguinal e ganha o território da nossa coxa propriamente dito. E quando ela ganha esse território da nossa coxa, ela vai se passar a ser chamada com outro nome, que vai ser artéria femoral, que a gente vai começar a vê-la a partir de agora. Então, inicialmente, a artéria ilíaca externa é que é uma das principais responsáveis pela vascularização arterial dos nossos membros inferiores. Ela vai mudando de nome ao longo do trajeto, ao longo do local por onde ela vai passando. Era a artéria ilíaca externa. Quando atravessa o ligamento inguinal, passa a ser chamada agora de artéria femoral, que é o que a gente vai ver a partir de agora, o caminhar da artéria femoral, tá certo? Então, olha só, a artéria femoral, agora a gente já está aqui, ó, já atravessou o ligamento inguinal, já estamos no compartimento da coxa, ok? No compartimento da coxa. E nesse trajeto da artéria femoral pelo compartimento da coxa, a artéria femoral emite alguns ramos importantes. Um dos primeiros ramos que ela emite é esse aqui, ó, chama-se artéria epigástrica superficial. E essa artéria vai irrigar, principalmente vascularizar, uma porção mais superior ali da porção ainda no interior da cavidade pélvica, a região mais inferior ali, próximo da cavidade pélvica, ali próximo da fossa ilíaca, aqui próximo do nosso osso do quadril, tá? A artéria femoral continua o seu trajeto e ela emite um outro ramo muito próximo, inclusive, da artéria epigástrica superficial, que é a artéria circunflexa ilíaca superficial. Essa artéria circunflexa ilíaca superficial tem um trajeto que normalmente curva para a região mais posterolateral do quadril e vai em direção ali, próximo da região da nossa musculatura dos glúteos, para a região mais lateral do nosso quadril, tá já? Outro ramo importante da artéria femoral é essa pequenininha aqui, ó, que é chamada de artéria pudenda interna. Artéria pudenda interna. Essa artéria vai ganhar um território um pouco mais medial, né, na região da coxa, chama-se artéria pudenda interna. Um outro ramo importante, artéria pudenda externa, essa aqui, ó, bem próximo da pudenda interna, artéria pudenda externa, que também, junto com a pudenda interna, seguem um trajeto mais medial na nossa coxa. E ainda uma outra artéria importante nessa região, se não a mais importante de todas, porque tem um território de vascularização maior do que as outras, chama-se artéria femoral profunda. Essa artéria femoral profunda está destacada aqui na coloração verde, ó. Essa artéria femoral profunda, como o próprio nome diz, ela se aprofunda na região da coxa, vascularizando praticamente todo o complexo ali da região, principalmente da musculatura da nossa coxa. Esses são os principais segmentos, né, as principais divisões da artéria femoral ao longo do seu trajeto na região da nossa coxa, tá já? Bom, aqui uma outra imagem, ó, importante da nossa, aqui, ó, artéria ilíaca externa, quando ela passa abaixo do ligamento inguinal, formando a artéria femoral, e aqui alguns dos ramos importantes da artéria femoral, dentre elas a artéria femoral profunda, aqui de novo, ó, a artéria femoral profunda, que dentre esses ramos é uma das principais aí na região da nossa coxa, tá já? Essa artéria femoral, quando ela continua o seu trajeto, ok? Continua o seu trajeto ao longo da coxa, ela consegue atravessar um forame, atravessar uma abertura ou um hiato que existe prioritariamente no músculo adutor magno. Esse músculo adutor magno aqui, ó, essa estrutura na coloração verde é a artéria femoral, tá já? Ela vem caminhando pela região anteromedial da coxa e na região mais distal da nossa coxa, existe um hiato, existe uma abertura no músculo adutor magno, chamado de hiato dos adutores. Hiato dos adutores. E esse hiato dos adutores permite a passagem da artéria femoral. E ela sai, então, do compartimento mais anterior da coxa para o compartimento mais posterior da coxa. Quando essa artéria atravessa o hiato dos adutores e que chega lá atrás, na região posterior do terço mais distal da nossa coxa, ela muda de nome e passa a ser chamada agora de artéria poplítea. Artéria poplítea. E a artéria poplítea agora ocupa essa região posterior da nossa coxa, chegando até a região posterior da nossa articulação do nosso joelho, tá certo? Nesse trajeto, a artéria poplítea emite alguns ramos importantes, ó. Emite esses dois ramos superiores, que são chamadas de artérias geniculares superiores. Uma mais medialmente localizada, artéria genicular superior medial. E uma mais
lateralmente localizada, artéria genicular superior lateral. Essas duas artérias vão vascularizar prioritariamente a região mais superior da articulação do nosso joelho, tá já? Na região mais inferior da artéria poplítea, ela emite mais dois ramos, ó, um medial e um lateral. São chamadas artérias geniculares, medial ou inferior e medial, e artéria genicular inferior e lateral. Essas artérias geniculares inferiores agora vão vascularizar prioritariamente a porção mais inferior da nossa articulação do joelho, tá já? E essa artéria poplítea, ao longo do seu trajeto, logo que atravessa a articulação do joelho, ela vai se bifurcar em dois ramos importantes. Uma artéria chamada artéria tibial anterior, que, como o próprio nome diz, vai para a região anterior, próximo da tíbia, na região anterior da nossa perna, e uma região, uma outra ramificação aqui na região posterior, que é chamada de tronco tíbio fibular. Então, primeiramente, a artéria poplítea emite dois ramos superiores, são as artérias geniculares superior, medial e lateral. Emite dois ramos depois inferiores, as artérias geniculares inferiores, medial e lateral. E abaixo dessas artérias geniculares, a artéria poplítea se bifurca na artéria tibial anterior, que vai em direção à região anterior da nossa perna, vascularizar toda a região anterior da nossa perna, e um tronco chamado tíbio fibular. E um tronco tibiofibular que vai ficar prioritariamente na região ainda posterior da nossa perna. Daqui a pouco eu vou retomar esse tronco tibiofibular, tá joia? Pois presta atenção. Quando a artéria tibial anterior, que foi formada a partir da bifurcação da artéria poplítea, ela atravessa uma membrana interóssea que nós temos entre tibia e fíbula, atravessa a membrana interóssea e ganha o território anterior da nossa perna. Ela está aqui, ó, e ela desce vascularizando toda a região anterior da nossa perna. Essa artéria poplítea, ou perdão, essa artéria tibial anterior, ela atravessa o nosso tornozelo, ganha a região do dorso do pé, e nesse trajeto do dorso do pé, ele emite uma artéria aqui, ó, que a gente denomina essa artéria de artéria arqueada. Artéria arqueada. Essa artéria arqueada promove a origem ou se ramifica em várias artérias que vão seguir o trajeto dos nossos ossos do pé, chamados de metatarsos. São as artérias chamadas metatarsais que ficam pelo dorso do pé. São as metatarsais dorsais. Então, aqui a gente, de novo, nessa outra imagem, ó, a artéria arqueada, originando várias artérias que vêm aqui, ó, que vão caminhar ali prioritariamente entre os ossos dos nossos metatarsos, pelo dorso do nosso pé. São as chamadas artérias metatarsais dorsais. Essas artérias metatarsais dorsais continuam o seu caminho, vascularizando toda a região, essa região mais do médio pé. E quando chega na região mais do antepé, da região mais anterior do nosso pé, onde está prioritariamente os nossos dedos, né? Essas artérias metatarsais se bifurcam nas artérias que vão para os nossos dedos. São as chamadas artérias digitais e que estão no dorso do pé. São as artérias digitais dorsais. São as artérias digitais dorsais. Então, ó, a gente vinha de uma artéria ilíaca externa, que atravessou o ligamento inguinal, ela na coxa virou artéria femoral, essa artéria femoral emitia uma série de ramos e ela continuou descendo, ela atravessou o hiato dos adutores, ou o canal dos adutores. Quando ela sai pela região posterior, já na região poplítea da nossa coxa, ela passa a ser chamada de artéria poplítea. Essa artéria poplítea emite os ramos geniculares superiores, os ramos geniculares inferiores, e logo depois ela se bifurca numa artéria tibial anterior, essa, e um tronco tibio-fibular. A artéria tibial anterior desce em direção à região anterior da nossa perna, vascularizando toda essa região anterior da nossa perna, segue para a região do nosso dorso do pé, onde origina uma artéria intitulada artéria arqueada. Essa artéria arqueada emite os ramos que vão seguir entre os nossos ossos do metatarso pelo dorso do pé, chamadas de artérias metatarsais dorsais. Essas metatarsais dorsais caminham em direção aos nossos dedos e na região dos nossos dedos se bifurcam nas artérias digitais dorsais. E com isso, o nosso sangue arterial chegou até a região dos dedos do pé, no dorso do nosso pé. Tranquilo até aí? Beleza? Bom, mas a artéria tibial anterior é apenas um dos ramos da poplítea. A gente tem um outro, que é o tronco tíbio-fibular,
e que aquele tronco tíbio-fibular vai logo em seguida se bifurcar em dois. Ó, o tronco tíbio-fibular vai se bifurcar em duas estruturas, em dois ramos principais, chamadas de artéria tibial posterior, que vai descer pela região posterior da nossa perna, e uma artéria fibular, que vai seguir pelo compartimento lateral da nossa perna. Agora preste atenção. O tronco tíbio-fibular, que é formado pela divisão da artéria poplítea, esse tronco tíbio-fibular vai se bifurcar em dois ramos. Um ramo chamado de artéria fibular, que vai para o compartimento lateral da nossa perna, vascularizar o compartimento lateral da nossa perna, e um outro componente, que é a artéria tibial posterior, que vai descer pela região posterior da nossa perna, vascularizando a região posterior da nossa perna. Tranquilo até aí? Pois bem, na artéria tibial posterior, que vem descendo pela região posterior da nossa perna, atravessa o nosso tornozelo e chega na planta do nosso pé. E na planta do nosso pé, essa artéria tibial posterior se bifurca em outros dois ramos, chamados aqui, ó, as artérias plantares. Uma artéria plantar que caminha ou que trafega pela região mais medial da planta do nosso pé, artéria plantar medial. E uma artéria que desce ou que vai caminhar pela planta do pé mais lateralmente, chamada artéria plantar lateral. Essas artérias plantar medial e plantar lateral se anastomosam ali próximo do médio pé, na região mais intermediária da planta do nosso pé, e formam um arco arterial plantar. Um arco arterial plantar no nosso pé. E desse arco arterial plantar do nosso pé, esse arco emite as artérias que vão caminhar entre os nossos metatarsos, agora pela planta do nosso pé. Agora pela planta do nosso pé. E agora essas artérias entre os metatarsos, na planta do pé, são chamadas de artérias metatarsais plantares. Artérias metatarsais plantares. Essas artérias metatarsais plantares, ó, continuam o seu trajeto em direção aos dedos. E quando chega na região dos dedos, essas metatarsais plantares se bifurcam nas digitais, agora digitais da planta do pé, ou seja, as digitais plantares. E com isso, o nosso sangue arterial atinge também os nossos dedos do pé pela região da planta do pé. E a gente tem, então, a compreensão de toda a vascularização dos nossos membros inferiores. Beleza, pessoal, olha só, vamos chegando ao fim aí de mais uma aula, né? Aqui algumas referências bibliográficas que nós utilizamos, né? Aqui algumas referências complementares, nosso podcast, as aulas de alguns colegas aqui também pelo YouTube, tá joia? E a gente agradece imensamente a você por ter ficado conosco aí em mais uma aula aqui do nosso canal Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.